pessoal, bom dia! Estamos então iniciando mais uma aula e o conteúdo da aula de hoje é vírus e seres vivos, conhecendo micro-organismos de importância médica. Então, o objetivo dessa aula é conhecer os debates atuais sobre a consideração de vírus como ser vivo ou não e as características biológicas de procariontes. Então, hoje nós iremos vamos discutir um pouco sobre a classificação dos vírus, será que eles são seres vivos ou não? Vamos tratar também sobre as bactérias, dar algumas características, como as bactérias se reproduzem. E, por fim, a gente finaliza a aula de hoje tratando sobre as arqueobactérias. Mas antes da gente começar o conteúdo da aula de hoje, propriamente dito, é interessante que a gente retome o último slide da aula passada. Então, a gente, na aula passada, estudou a classificação dos seres vivos e eu apresentei para vocês que a classificação mais recente ela classifica os organismos em 3 domínios: o domínio das arqueias, o domínio das bactérias e o domínio dos eucariotas, certo? Aqui percebe que eu tenho os 5 reinos. Eu falei para vocês que existem 5 reinos. O reino dos moneras, que são as bactérias e arqueobactérias, mas na classificação mais recente, que divide em 3 domínios, o reino monera se dividiu em 2. Então, vou ter arqueias e bactérias, formando 2 domínios. E os outros reinos, pessoal, eles estão aqui dentro, dentro de eucariotas, ou seja, todos os eucariontes, ou seja, organismos que possuem carioteca, eles ficam dentro de eucariota. Então, aqui nós vamos estudar nas aulas seguintes as plantas, os fungos, os protoquitistas e os animais. Na aula de hoje, a gente estuda 2 domínios, o domínio das arqueias e o domínio das bactérias. Nós vamos ver que embora as duas por muito tempo tenham sido consideradas muito similares, nós iremos ver algumas diferenças entre elas que fizeram com que as duas fossem, então, separadas. Mas eu pergunto a vocês, e os vírus? Eles estão dentro de qual domínio, né? Então, os vírus, pessoal, muitos pesquisadores acreditam que ele não é um ser vivo, logo, ele não está em nenhum desses domínios, ele fica à parte. Já outros pesquisadores consideram como ser vivo, mas até hoje fica esse questionamento: o vírus é um ser vivo ou não? Então, nós vamos ver algumas características aqui, porque ele não pode ser considerado, então, um ser vivo. Primeiro ponto, eles são seres acelulares, ou seja, eles não possuem células, logo, eles vão contra, né? Eles fogem ao que a teoria celular prega, que todo ser vivo deve ser formado por células. Por que a gente diz que eles são seres acelulares? Porque a estrutura básica deles, pessoal, é que vocês podem ver aqui, ó. Ele vai ter o que a gente chama de cabeça, certo? Nessa cabeça aqui a gente vai encontrar principalmente proteínas, é como se fosse uma camada de proteínas e alguns lipídios. O que ele vai ter também? DNA ou RNA, alguns vírus. A gente vai encontrar na sua composição essa cabeça, certo? Que é lipoproteica, tem proteínas e lipídios, e o material genético. Alguns vírus possuem RNA e outros vírus DNA. Essa é a estrutura básica de um vírus. Então, eu percebo que ele não tem organelas, logo, a gente chama eles de seres acelulares. Então, os vírus que possuem DNA, eles são chamados de adenovírus, e os que possuem RNA como material genético, eles são chamados de retrovírus, tá certo? Pronto, então essa é a sua estrutura básica. O que vocês precisam guardar ainda sobre a estrutura básica de um vírus? Então, como eu falei, a única estrutura que ele vai ter é isso que a gente chama de cabeça. Então, na cabeça, ela também pode ser chamada de capsídeo, certo? É como se fosse uma cápsula com proteínas e lipídios. E dentro dessa cabeça, a gente encontra, então, o nosso DNA ou RNA. Quando eu combino DNA com esse capsídeo, eu formo uma estrutura chamada de núcleo capsídeo. Outra coisa, se eles não têm, pessoal, células, logo, eles são considerados parasitas obrigatórios. E aí alguns autores consideram que eles são uma forma de vida, porque eles só se tornam vivos, digamos assim, quando eles estão, então, dentro de algum hospedeiro. Pelo fato de serem, então, parasitas obrigatórios, eles são considerados agentes infecciosos. Então, a gente tem
vários vírus que acabam ocasionando alguns problemas de saúde a nós, seres humanos, tá bom? Então, pessoal, uma outra característica que nós temos que guardar sobre os vírus é a capacidade mutagênica deles. A partir do momento que ele vai contaminando outras pessoas, ele entra então em contato com o material genético dessas pessoas e ele vai então criando novas formas, passando por várias mutações, certo? Então é por isso que a questão das vacinas, como a vacina da gripe, ela deve ser feita, renovada todo ano, porque como ele vai passando por mutações, então a vacina que foi feita foi para o vírus antes dele passar por uma determinada mutação. Então todos os anos é por isso que existe a vacina da gripe. E para finalizar, eu tenho aqui dois exemplos de vírus. Esse aqui é o vírus da gripe, como vocês podem ver, e aqui é um bacteriófago, é um tipo de vírus que ataca bactérias. Então, pessoal, como é que acontece o ciclo viral dos vírus? Eu estou mostrando aqui uma célula bacteriana, certo? Como ela é um ser procarionte, ela não possui núcleo. O que vocês podem ver aqui no formato circular é o material genético da bactéria. E aqui eu tenho um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactéria. Então, o que vocês podem ver aqui? Ó, que eu tenho essa bactéria e o vírus está entrando em contato com essa bactéria. O que ele vai fazer com ela? Ele vai, então, despejar o material genético dele nessa bactéria. De forma que o material genético do vírus, o que ele vai fazer? Ele vai começar a comandar essa célula bacteriana. Certo? Ela se mantém viva, porque ela tem o próprio material genético dela, só que ela vai começar a produzir proteínas para que essas proteínas, as proteínas próprias para produzir o capsídeo, certo? Então, esse material genético ele fica comandando a atividade dessa célula. Então, ela começa a produzir vários bacteriófagos. Chega um momento que essa célula ela vai produzir em grande quantidade e ela meio que explode. Então, isso daqui vai para o ambiente e ele vai começar, então, o ciclo novamente. Isso que eu acabei de mostrar é chamado de ciclo lítico. Existe um segundo ciclo que é chamado de ciclo lisogênico. Veio então o bacteriófago, acoplou aqui a essa bactéria, certo? Colocou o material genético. Esse material genético, o que vai acontecer aqui? Ele vai se acoplar ao material genético da bactéria, só que percebe que ele não começa a fazer essa produção de proteínas. Essa bactéria, o que vai acontecer? Ela vai começar a se dividir, formar novas bactérias, e essas novas bactérias vão ter, então, no seu material genético do bacteriófago, até chegar um momento que ela recebe um sinal e passa, então, a produzir essas proteínas para formar os capsídeos desses bacteriófagos, até chegar um momento, então, que essa célula vai explodir e esses vírus eles vão, então, entrar em contato com o ambiente e começar a atacar outras bactérias. Então, esse ciclo aqui, esse período em que esse material genético fica aderido ao material genético da bactéria, sem fazer produção de proteínas de novos bacteriófagos, eu chamo de ciclo lisogênico. E o período em que ele está, então, em que essas bactérias começam a produzir novos bacteriófagos, a gente chama de ciclo lítico. Aqui, pessoal, só a título de curiosidade, eu trouxe alguns vírus só para vocês conhecerem que vírus são esses. Aqui nós temos o vírus da gripe, o vírus da dengue, certo? O vírus da herpes e aqui o vírus do HIV. Só para vocês verem a morfologia desses vírus. Aí por que alguns autores eles também consideram o vírus como o ser mais inteligente que existe, embora ele não seja um ser vivo? Porque vocês devem perceber que o vírus, pessoal, ele acaba modificando o comportamento das pessoas para ele ser passado adiante. Por exemplo, na gripe, qual é o sintoma da gripe? A pessoa tende a tossir, tende a espirrar, então é o vírus que faz com que você faça isso para ele ser passado adiante. E o vírus, mais atual que a gente tem ouvido falar é o coronavírus, então é um assunto bem pertinente para o momento. Tem muitas informações já publicadas a respeito do assunto, mas eu trouxe só aqui algumas
informações sobre ele. Então, o coronavírus, como vocês já sabem, já devem ter ouvido falar, eles causam infecções respiratórias em seres humanos, então é bem parecido com os sintomas da gripe. No entanto, esse vírus ele já passou por várias mutações, então eles têm características mais agressivas. O que a gente precisa guardar sobre o coronavírus? Que o material genético dele é o RNA e não o DNA. Recentemente já caiu numa prova perguntando sobre qual era o material genético do coronavírus. É RNA, tá bom? Coronavírus, né? Atualmente a gente tem ouvido falar muito sobre ele desde o início do ano, só que não é a primeira vez que ele atinge a população humana. Então, nós já temos duas versões anteriores. A primeira versão, ela surgiu em 2002, certo? Ela atingiu mais de 25 países. Tivemos, então, a segunda versão em 2012, também atingiu mais de 25 países. E atualmente, né, que surgiu em 2019, ele, diferente das duas versões anteriores, que atingiram somente 25 países, esse atingiu o mundo todo. E aí a gente entra, então, dois conceitos. Muito tem se falado, epidemia e pandemia, mas o que seria a diferença entre esses dois conceitos? A epidemia, pessoal, o coronavírus, vocês já devem, no início, ele era apenas uma epidemia, porque eu tinha casos em diversas regiões de um país. A partir do momento que esse coronavírus, que o vírus, ele passa então para todas as regiões do planeta, ou seja, atingir todos os continentes, ela passa a ser chamada então de pandemia, certo? Então essa é a diferença. Epidemia é quando eu tenho casos em diversas regiões de um país, e a partir do momento que esses casos eles começam então a surgir, a se espalhar para todos os continentes, nós temos então um caso de pandemia. Então, pessoal, nós acabamos de estudar os vírus, agora a gente vai entrar então no primeiro domínio dos seres vivos, domínio das bactérias. Mas antes da gente iniciar falando sobre as características gerais das bactérias, como as bactérias se reproduzem, eu trouxe aqui só uma curiosidade para a gente começar esse assunto. Então, em 1928, Alexander Fleming, ele era um pesquisador e ele trabalhava com bactérias. Então, ele cultivava bactérias em laboratório em placa de pedra, como vocês podem ver aqui. Um belo dia, ele teve que se ausentar do laboratório, teve que viajar, e ele acabou deixando essas placas de Petri sozinhas no laboratório. Quando ele retornou, ele percebeu que as bactérias que ele havia deixado no laboratório haviam morrido. E próximo a essas bactérias existia um indivíduo que depois ele identificou que era um fungo, certo? Um fungo do gênero Penicillium, e ele começou a estudar. Ele percebeu, então, que o fungo tinha a capacidade de matar bactérias. E isso, pessoal, foi de suma importância para a medicina. Por quê? Porque foi a partir daí que começou-se a utilizar a penicilina como antibiótico. Antibiótico porque ele matava e biótico de vida. Então, matava vida. Era uma arma biológica para matar a vida. Que vida? A bactéria do gênero Staphylococcus aureus, certo? Então, foi daí que surgiu o antibiótico. Então, vamos lá. Quais são, então, as características gerais das bactérias? Primeira característica, pessoal. Elas mantêm o que a gente chama de relações ecológicas com outros seres vivos, principalmente com a gente, nós seres humanos. As bactérias podem realizar o que a gente chama de parasitismo, ou seja, podem se hospedar em um organismo e para obter alimento, por exemplo, em relação de parasitismo, está sugando a energia daquele indivíduo, assim como ocorre um carrapato quando ele suga o alimento dele, se aproveita então de um mamífero, certo? Uma segunda relação que as bactérias podem então estar fazendo na natureza é a relação de comensalismo, ou seja, elas podem se aproveitar de um organismo, podem estar utilizando um organismo para obter alimento, por exemplo, mas esse organismo ele não vai sofrer nada com isso e também não vai ganhar nenhum benefício, certo? Para ele é indiferente, já ela está se beneficiando. A gente pode comparar essa relação das bactérias com o comensalismo com o que ocorre na natureza. Nós temos aqui um tubarão,
esse tubarão ele acabou de se alimentar, por exemplo, e eu tenho aqui vários peixes que estão se aproveitando desses restos que o tubarão, né, acaba liberando aqui. Vai trazer algum malefício ou benefício para ele? Não, para ele é indiferente. Então, elas estão se aproveitando aqui dos restos. Esse tubarão ele também pode servir de carona para essas rêmulas aqui, que são esses peixes. Vai alguma interferência para ele? Também não vai. Então, uma relação de comencialismo. Então, as bactérias elas podem estar utilizando um hospedeiro para obter alimento, mas, de certa forma, dependendo do tipo de relação, pode ser que não traga nenhum benefício, mas também nenhum prejuízo para esse outro organismo. O terceiro tipo de relação que as bactérias podem ter com alguns organismos é a relação de mutualismo, em que tanto a bactéria quanto o organismo eles vão se beneficiar. Nós, seres humanos, por exemplo, a nossa flora intestinal ela é composta por bactérias, então a gente acaba se beneficiando. Em contrapartida, elas também se beneficiam, a gente está dando abrigo, alimento para elas também. Então, uma relação de mutualismo, em que os dois se beneficiam. A gente pode comparar essa relação das bactérias com nós seres humanos ao que acontece também na natureza. No caso aqui do jacaré com esse pássaro. Então, o que está acontecendo aqui? Ele acabou de se alimentar, tem alguns restos alimentares nos dentes. Esse pássaro limpa os dentes, certo? E ao mesmo tempo ele ganha alimento. Então, os dois estão se beneficiando. E qual seria então a estrutura básica de uma bactéria? Ela vai ter como estrutura básica uma parede celular feita de peptidoglicano. A parede celular dela, pessoal, vai ter como composição proteínas e carboidratos, certo? Não esqueçam desse ponto. Ela vai ter também uma membrana, ribossomos, o DNA, lembro que ela é um ser procarionte, logo o material genético fica disperso no citoplasma, e algumas bactérias, pessoal, vão ter então o que? Fímbrias, que são essas ramificações, como vocês podem ver aqui, isso pode ajudar na reprodução. E algumas também podem ter flagelos, mas o que vocês têm que guardar como estrutura básica? Isso daqui. Parede celular, composta por peptidoglicanos, membrana, ribossomo e DNA, o material genético dela. Aí vocês guardem também o material genético, pelo fato dela não ter carioteca, fica disperso no citoplasma. Como é que se dá, então, a nutrição e a respiração das bactérias? As bactérias, pessoal, algumas espécies podem ser autotróficas e outras espécies podem ser heterotróficas. As autotróficas, podem ser, então, fotossintetizantes, podem produzir o seu próprio alimento utilizando a luz solar, no caso das cianobactérias, que são as microalgas, e elas também podem produzir o seu próprio alimento utilizando substâncias químicas presentes no ambiente, chamadas então de quimiosintetizantes. E as heterotróficas são aquelas que não conseguem produzir o seu próprio alimento, logo elas acabam pegando isso do próprio ambiente ou das próprias relações ecológicas que ela acaba fazendo com outros indivíduos. Quanto à respiração, nós temos bactérias que podem ser anaeróbias e as bactérias que podem ser aeróbias. As anaeróbias, elas vivem em um ambiente em que não possui oxigênio. Nós vamos estudar isso mais a fundo lá no terceiro ano, quando estivermos falando sobre relações ecológicas, certo? Existe uma espécie de bactéria que ela vive nas raízes do feijão, fazendo com que esse feijão aqui, ele produza, então, uma espécie de vesícula sem oxigênio. Então, ela consegue viver nas raízes. E as aeróbias são aquelas que vivem na presença, conseguem sobreviver na presença de oxigênio. Então, pessoal, em relação à reprodução das bactérias, elas podem se dividir, podem se reproduzir de duas formas, de forma assexuada e de forma sexuada. A forma assexuada a gente chama de divisão binária. Então, aqui ela não precisa de nenhum outro organismo, ela se reproduz sozinha, como vocês podem ver aqui na imagem. Ela duplica o seu material genético e vai formando novos clones, certo? Um outro tipo de reprodução das bactérias, que a gente chama de reprodução sexuada, é a reprodução que é conhecida por conjugação. Então, aqui eu tenho uma bactéria
se liga a uma outra bactéria, certo? Para elas trocarem, então, material genético. Essa daqui, ó, está doando para essa outra bactéria. Qual a importância disso? Eu vou formar um outro indivíduo? Não, pessoal, percebam aqui que eu iniciei com 2 e termino com 2 indivíduos. Então, qual a importância da conjugação para dar variabilidade genética? Ao passo em que esse indivíduo doa material genético para esse outro indivíduo, eu tenho então uma modificação do material genético. Então, é dessa forma que as bactérias se reproduzem. Pode se reproduzir, então, por divisão binária, no entanto, essa reprodução aqui ela não tem variabilidade genética, e a conjugação, eu não formo novos indivíduos, mas ela serve para dar uma variabilidade genética. E por fim, pessoal, nós temos aqui as arqueobactérias, né? Por que elas não ficam, então, juntos das bactérias? É o que a gente vai ver hoje. As arqueobactérias, o que a gente precisa guardar sobre elas? O que a gente traz aqui sobre características gerais a respeito delas? Primeira característica, elas não possuem na sua parede celular os peptidoglicanos. Por isso que ela não pode ser considerada uma bactéria. Lembra que lá na parede das bactérias eu falei que era feita de peptidoglicano, ela é constituída por proteínas e carboidratos. No caso das arqueobactérias, na parede celular, a gente não encontra esse peptidoglicano. Logo, elas não são consideradas bactérias. Vão possuir outras constituições, dependendo da arqueobactéria. Elas também, pessoal, vão possuir lá na membrana lipídios diferenciados. Por exemplo, nas arqueobactérias, a gente tem um tipo de ligação entre os lipídios, e nas bactérias, essa ligação ela é diferente. Aqui nas arques, a gente tem uma ligação chamada de fosfodieter, e nas bactérias, essa ligação é chamada de fosfodiéster. Tamires, preciso guardar isso? Não, pessoal, a principal diferença que vocês precisam guardar é que, enquanto nas bactérias nós temos uma parede celular rica em peptidoglicano, aqui nas arqueobactérias, essa parede celular de peptidoglicano ela é ausente, ela vai ter outra constituição dependendo da arquea que a gente está falando. Pronto, as arqueobactérias, pessoal, elas são conhecidas pelo fato de conseguirem sobreviver em condições extremas. Elas vivem geralmente em condições extremas e por isso elas são chamadas de extremófilas, certo? Dentre essas extremófilas, nós vamos ter então 3 tipos. As termófilas, que são aquelas arqueobactérias que conseguem viver sob altas temperaturas, certo? Nas paredes de vulcões. Nós vamos ter também as halófilas, são aquelas bactérias que conseguem sobreviver em ambientes altamente salinos, como o mar morto. Então, pessoal, um outro tipo de extremófilo, de arqueobactéria, são as metanogênicas. As metanogênicas, elas vivem em ambientes sem oxigênio, certo? O que elas vão fazer? Elas utilizam o hidrogênio, combinando com gás carbônico, com matéria orgânica, certo? Para produzindo então seu próprio alimento e acabam liberando como resíduo metano. Onde é que ela vive principalmente? No tubo digestório de alguns herbívoros, como a vaca, por exemplo. É por isso que elas acabam liberando nas fezes o metano. Então, esse metano vem da ação dessas arqueobactérias. Então, pessoal, é isso que eu tinha para abordar com vocês hoje. Lá na plataforma eu deixei uma atividade de pesquisa para vocês realizarem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês me procurem, deixe lá o seu comentário na plataforma que a gente conversa para sanar essas dúvidas, certo? Então é isso, obrigada.